Para marcar a passagem do Dia Nacional da Doação de Órgãos, celebrado dia 27 de setembro, foi instituído o Setembro Verde. A iniciativa tem como objetivo ressaltar a importância da doação de órgãos. Para falar com a gente sobre este assunto, aqui comigo Daniela Ramos, coordenadora da Central de Transplantes de Alagoas. Resolvido todos os problemas, aumentou o número de doações, as famílias passaram a entender mais essa importância? Sim, Miguel, nós estamos numa tendência bem crescente em relação ao número de doações, levando em consideração 2016, que a gente teve 71% de recusa familiar, caindo para 44% em 2017 e agora 2018 a gente não tem esse dado ainda fechado de recusa, porque quem fecha esse dado é a BTO, que é a Associação Brasileira de Transplantes, mas só em agosto nós já tivemos 4 doações. E agora, em setembro, já estamos na segunda. O que se deve essa redução da recusa? Muito trabalho educativo, o envolvimento da mídia, sem dúvidas, né? Vocês que conseguem chegar a ter um alcance maior com a população, da divulgação do tema, todo o apoio que a gente tem em relação à gestão para estar divulgando nas instituições e a conscientização mesmo das pessoas, em tirar dúvidas, porque é um tema que existe ainda muitos mitos, mas esses mitos a cada dia estão sendo mais esclarecidos. Obviamente que isso é incansável, é diuturno, é extenuante, mas é muito prazeroso você salvar vidas, né? E as pessoas, como a senhora falou agora há pouco, estão mais conscientes com relação a esse valor, né? Mas ainda se encontra dificuldade, obviamente, na abordagem. Como chegar à pessoa e falar de morte e perpetuação da vida através da doação de órgãos? Sim, é um tema muito delicado, né? A gente acaba lidando com os dois lados da moeda, porque um lado está ali a família, na dor, que a gente não consegue mensurar a dor que eles estão sentindo, mas uma família que é acolhida por uma equipe capacitada para isso, que precisa ter técnicas para poder acolher uma família num momento de luto. Então, acolhendo essa família, a família tem o direito de doar, de autorizar a doação do seu ente querido. E, Miguel, como é um processo, não é um processo tão rápido, precisa, para comprovar a morte encefálica, precisa passar por um protocolo, por um diagnóstico. Muitas vezes a família participa desse processo. Então, é explicado minuciosamente tudo o que está acontecendo. A morte é uma só, a morte é única. Então, quando se comprova a morte encefálica, a família ela é consultada, é dado o direito de autorizar. E, por outro lado, tem a nossa luta, né, a nossa corrida contra o tempo para poder tirar tantas pessoas que ainda estão em lista à espera por um órgão. Por que a consagração da morte encefálica até dar início ao procedimento? Quanto tempo? Não, por que se criou nesse conjunto, né, de fatos e organização para que não incorra em erros? Aconteceram alguns erros? Não, isso aí é um processo 100% seguro. A realização do diagnóstico ele já é feito há muitos anos. Inclusive, saiu uma nova resolução do Conselho Federal de Medicina em dezembro de 2017, a 2173, e lá tem mais critérios ainda para serem atendidos. Então, o protocolo ele precisa passar por 2 exames clínicos realizados por 2 médicos diferentes, um deles sendo neurologista ou neurocirurgião, e além desses 2 exames clínicos, um outro exame complementar, que é um exame de imagem, para comprovar que o paciente não tem nenhum fluxo sanguíneo no cérebro. Então, isso é um protocolo que já é pelo Conselho Federal de Medicina, que se comprova a morte daquele paciente, que pode ser um potencial doador. Agora, a partir daí se corre contra o tempo também, né? Sim, é uma corrida contra o tempo porque o paciente está morto, né, como eu falei, e ali ele está sendo mantido sob ventilação mecânica. É uma situação delicada para a família porque a família tem a sensação de que o paciente está respirando, mas não é o paciente, são as máquinas. Você toca, a pele está quentinha, mas isso são as drogas vasoativas que ele precisa estar sendo mantido por ser uma condição
de doar os órgãos. Aqueles órgãos precisam serem mantidos, né, para ter uma possibilidade de transplante. Alguns órgãos de transplante que são afetados no conjunto, não é? Coração, rins, eles precisam do fluxo sanguíneo. Como manter essa sequência? No caso, você depois que retira o órgão, vai o tempo de isquemia fria, que é o tempo para que se aconteça o transplante. Então, cada órgão tem o seu tempo. Por exemplo, o coração ele tem 4 horas. Esse tempo de isquemia fria até ser transplantado. O rim ele já tem um tempo mais longo, de 24 horas. O fígado já tem de 12 horas. Então, assim, cada órgão ele tem um tempo de isquemia fria para ser transplantado. Mas o quanto antes, melhor. Está funcionando a lista de espera, está funcionando a logística para levar, porque às vezes o transplante não é feito no local onde aconteceu a doação. Sim, nós temos um processo já bem organizado de logística em relação a isso. Não temos problemas, mas, Miguel, eu costumo dizer que cada doação é um mundo. Nenhuma é igual, a gente não segue o mesmo padrão para todas. Então, a gente sempre tem que ter o plano A, plano B, plano C, porque o processo ele não pode parar. Mas isso aí a gente consegue lidar. Vai numa aeronave, vai de carro, vai... Por exemplo, ontem a gente teve uma doação e o fígado ele foi para a Bahia. Então veio um avião da FAB hoje para receber esse fígado e levar até a Bahia. Às vezes a gente precisa acionar o SAMU. Nosso SAMU já foi até Recife levar um fígado para uma criança que estava lá entre a vida e a morte. Então, a gente tem alguns parceiros. A gente tem os próprios motoristas da central, né? Nós trabalhamos 24 horas, que dá esse apoio logístico. Houve um tempo em que se clamava por um laboratório histopatológico, isso já está resolvido, isso está em todo o Brasil, a cada doação, esse procedimento da história do paciente para evitar a rejeição, isso já está consagrado? Sim, já temos também um laboratório de histocompatibilidade, que é o Histocom. Eles realizam todos os exames, HLA, CrossMet, que são os exames para a possibilidade da doação e o transplante de rim. E isso a gente já tem fechado, não tem problema também. Uhum. A questão da idade, ela é importante. Por exemplo, uma criança receber um fígado de um adulto, essa questão de idade, ela tem que ter consonância? Idade, peso, altura, tudo isso leva em consideração, tipagem sanguínea. Então, cada caso é específico para aquele paciente. Então, por exemplo, um transplante de coração. Às vezes, o receptor que está ali aguardando por um órgão, ele está numa obesidade. E o doador, ele é muito abaixo do peso. Então, a caixa torácica, né, não vai suportar. Então, aquele órgão não vai suportar o peso todo. Então, tudo isso tem que ser avaliado pela equipe médica do que vai realizar o transplante. Isso está na lista dos receptores? Dos receptores. Toda essa informação? A lista dos receptores, ela é gerenciada a nível nacional e cada estado tem a sua lista estadual, que também é gerenciada pelo Sistema Nacional de Transplantes. Então, é um processo muito transparente e muito sério, porque cada receptor que está em lista, aguardando por um órgão, ele recebe um registro geral, chamado RGCT. Ele pode entrar no site do Ministério da Saúde, no site do Sistema Nacional de Transplantes, e lá ele pode consultar a sua posição, tudo o que está acontecendo, ele consegue visualizar. Isso ocorre de maneira anônima, nenhuma identidade? Não, a pessoa que está em lista, ela pode entrar e pode ver a sua situação. Certo. Né? O doador? O doador, quando acontece a doação, é porque o doador ele já foi comprovada a morte encefálica. Existe essa possibilidade de uma pessoa da família dizer, eu quero doar somente para uma pessoa, para essa pessoa? Isso aí já partimos para doação entre intervivos, certo, que pode acontecer com os rins, né? Pode doar parte do fígado, pode doar também parte do pulmão. Então, essa doação é feita geralmente por parentes consanguíneos, de 1º até 4º grau. Quando acontece ser um amigo ou uma outra pessoa próxima que
que não seja parente consanguíneo, tem que ser avaliado pelo Ministério Público. Então, isso existe, né? Então, eu tenho um irmão, tenho um pai, tenho um filho, que eu estou compatível, sou compatível com ele, porque tem que ter a questão da compatibilidade, e eu posso doar para ele. É diferente da doação com o doador falecido, né? Que aí só depois que é confirmada a causa da morte cefálica que pode ser ofertado os órgãos, caso a família autorize. A família abordada pode oferecer ou imprimir restrições? Eu quero doar, mas só faço doação para esse tipo de receptor. Infelizmente não, né? Porque quando se é conversado com a família, é colocado tudo isso claro. Às vezes a família vai lá, eu queria só que doar o coração, eu gostaria muito que o coração dele ou dela desse continuidade da vida de outras pessoas, mas não é bem assim, por conta do que a gente já conversou antes, a questão da compatibilidade, da tipagem sanguínea, peso, altura, às vezes não tem receptor para aquele órgão, mas com certeza o que a gente pode aproveitar para salvar outras vidas, elas são salvas. E as famílias entendem isso. O que se pode doar, né, e qual é o percentual de rejeição? Aqui em Alagoas, nós realizamos o transplante de rim, coração e córneas. E nós captamos o fígado e ofertamos para o Sistema Nacional. Ainda não temos a equipe de fígado para realizar o transplante aqui no estado, mas essa equipe ela já vem se preparando, porque não é uma coisa assim de uma hora para outra. É algo que necessita de tempo para a organização. Mas aqui em Alagoas, 5 vidas, né? Nós falando nos 2 rins, o coração e as córneas, 5 vidas são beneficiadas além do fígado. Para ser doador é necessário o quê? Mudou aquela regra de colocar na carteira de identidade que você é doador, por uma série de problemas. Mas se eu quero ser doador, o que é que eu digo? O que é que eu faço? Hoje em dia, só acontece a doação de órgãos quando a família autoriza. Então, a gente orienta sempre avisar aos seus familiares que você é um doador de órgãos. Além de avisar, sensibilizar, porque se acontecer um momento da fatalidade e vier a ser por morte encefálica, a família ela se sente mais à vontade em autorizar a doação, digamos assim. Obrigado. Pauta Especial fica por aqui. Nos vemos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã. Até lá.